Boa noite a todos, Alahapá. A falta de conhecimento, de uma maneira, pode sim ser um tormento. Mas até que ponto? Imaginem que tem um homem, ele está em uma perna só. E aí, depois de alguns minutos, ele começa a sentir muita dor na perna. E começa a ter cãibra. E ele começa a ter uma dor insuportável. Aí chega um amigo e fala, não, começa a massagear as pernas dele. Relaxa, relaxa, vai dar tudo certo. Aí vem outro, fala, segura aqui no meu braço para sentir menos dor, para você manter o seu equilíbrio. E assim por diante, começa uma multidão vir tentar ajudar esse homem, que um jovem desconhecido olha aquela situação e fala para o homem, você tem duas pernas, é só baixar a outra? Ele mesmo estava criando toda essa dor para si. Era simplesmente ele abaixar a outra perna. E em nossas vidas, não é a mesma coisa, será? Será que, na verdade, nós mesmos não somos quem criamos sofrimentos para a nossa vida sem saber? E, através do conhecimento, da experiência, vamos dizer, é que a gente consegue evitar certos tormentos para nós mesmos. Mas justamente as nossas imperfeições é o que faz com que possamos aumentar o nosso conhecimento. Quando a gente passa em momentos difíceis, a gente pede ajuda a Deus. E Deus é o único que consegue realmente ajudar a gente em muitas das situações. E muitas vezes, na maioria dos casos, Deus é o quem nos ajuda nessas situações que a gente tem em nossas vidas. Atul Bahá, em seu livro Respostas e Algumas Perguntas, diz que própria ignorância é um tormento, que a nossa falta de conhecimento traz sofrimento para as nossas vidas. Porém, será que esse conhecimento é somente o conhecimento acadêmico? Existem outros conhecimentos muito valiosos. Existem outros conhecimentos que a gente aprende durante as nossas vidas, através de acontecimentos, e algumas vezes as próprias histórias nos dão esse conhecimento. Mas além das histórias, tem outros métodos de ter conhecimento, não é mesmo? Um deles, claro, é estudar. O mais famoso de todos e o primeiro que vem em nossas mentes é o estudar. O outro é dos aprendizados que a gente tem pela vida, pela experiência de acontecimentos. E também o outro, que é o mais importante de todos, são as escrituras sagradas. E assim as escrituras sagradas, elas nos dão um outro tipo de conhecimento. Elas abrem a nossa visão. Elas abrem a nossa visão sobre a vida. Qual será desses que é o verdadeiro conhecimento? São as escrituras? São as lições da vida? São todas elas? São as histórias? Todas elas são importantes, todas elas formam o verdadeiro conhecimento. Porém, o conhecimento verdadeiro de verdade, uma pessoa verdadeiramente sábia, é quem coloca em prática sua sabedoria. A gente sabe que a melhora do mundo pode ser realizada através de ações puras e boas e de conduta louvável e digna. Mas não adianta só saber. A gente tem que praticar. Somente através do momento que a gente pratica com ações puras e boas, de conduta louvável e digna, é que a gente está tendo o conhecimento verdadeiro. É a partir daquele momento que esse conhecimento se torna válido. E assim, Bahá'u'lláh mesmo diz, ó irmãos, sejam atos e não palavras, vosso adorno. Um rei queria ver se o seu vizinho rei era realmente esperto, se as pessoas daquele reinado tinham um verdadeiro conhecimento. E assim, ele mandou 3 estátuas idênticas para o outro rei.
falando para que ele descobrisse qual a diferença entre elas. Elas tinham o mesmo tamanho e o mesmo peso. Quando as estátuas chegaram no palácio, esse rei olhou as estátuas, olhou de qualquer maneira possível, chamou seus discípulos, chamou todo mundo, as pessoas mais sábias, para olhar. Todo mundo olhava, cada canto, analisava cada cantinho da estátua, e todos falavam para o rei: elas são idênticas, eu não consigo perceber nenhuma diferença. E com isso, o rei ficou muito triste com isso. E aí ele começou a pensar: será que realmente no meu reinado não tem ninguém inteligente o suficiente para descobrir qual a diferença? E assim, começando a ficar estressado com a situação, ele chamou todo mundo, abriu ao público. Todo mundo do país foi para o palácio tentando descobrir qual a diferença dessas 3 estátuas. E todo mundo olhava e ninguém conseguia descobrir qual é a diferença entre elas. No final, o rei, quase desistindo, recebeu uma mensagem de um de seus soldados, falando que um prisioneiro gostaria de tentar descobrir. E esse prisioneiro estava dizendo que ele ia descobrir com certeza qual é a diferença entre as 3 estátuas. Assim, sem nenhuma dúvida, nenhuma hesitação, o rei falou: pode trazer esse soldado, vamos ver o que ele tem a mostrar para a gente. Tiraram ele da cela, trouxeram ele. E aí, esse jovem rapaz olhou as 3 estátuas bastante e percebeu que em cada uma delas tinha um buraco na orelha, um pequeno buraco. Aí ele decidiu pegar um pedaço de arame de prata, vamos dizer, tipo um fio de prata, e enfiar dentro desse buraco. Ele enfiou, e na primeira estátua, entrou pela orelha e saiu pela boca. Na segunda estátua, entrou pela orelha e saiu pela outra orelha. E na terceira, entrou pela orelha e saiu pelo umbigo. E assim, o rei ainda não estava conseguindo entender, mas descobriu a diferença, né? E aí o jovem disse: está claro, está tão claro o que o outro rei queria lhe dizer. É muito simples. Senhor, Vossa Majestade, você aqui está representando os 3 tipos de pessoas que tem. Aquela pessoa que fala tudo que ouve, qualquer segredo que ela ouve, ela fala, espalha para os outros. A pessoa em que vossas palavras entram de um lado e saem para o outro, ou seja, a pessoa não dá importância nenhuma para as suas palavras. E aquela pessoa em que o que ouve guarda para si, guarda dentro de si. E assim o jovem pergunta a mim: a mensagem que o outro rei queria lhe dar é quem Vossa Majestade escolheria para ter ao seu lado? Um discípulo que tudo que ouve espalha pelo reinato? Aquele discípulo que não dá importância a vossas palavras? Ou aquele discípulo que tudo que a Vossa Majestade fala guarda para dentro de si? Qual dessas estátuas é a mais valiosa? O meu objetivo mesmo hoje foi transmitir um pouco dessas histórias que realmente fazem um momento de reflexão em cada um, ter um momento de reflexão em como cada um de nós consegue trabalhar um pouco em adquirir esse verdadeiro conhecimento. Ou seja, botar em prática as coisas que a gente sabe, as nossas sabedorias. Muito obrigada pela atenção de todos. Obrigado, Saina. Pois é. Que assunto, né? Conhecimento, né? Que assunto vasto, realmente, o conhecimento.
especialmente quando Paulo lá menciona repetidas vezes que o verdadeiro conhecimento é o conhecimento de Deus, né? Não é assim conhecimento de química, física, geometria, cálculo, álgebra, etc, etc, mas o verdadeiro conhecimento é o conhecimento de Deus. E o que é o conhecimento de Deus, né? É compreender, né? Por que Deus nos criou, qual é o propósito da nossa criação e, como o Bahá'u'lláh fala, né? Ver com os olhos de Deus, né? Não com os nossos próprios olhos, mas ver com os olhos de Deus. Quando a gente tenta fazer isso, a gente se dá conta de muitas coisas que não se dava conta antes. Interessante que Paula diz nos Sete Vales, né, que ele fala assim, tema a Deus e Deus lhe dará conhecimento. E nas epístolas de Bahá'u'lláh ele diz que a essência da sabedoria é o temor a Deus. Interessante, né? Ele faz essas duas declarações, né, esses dois comentários, mencionando o temor a Deus como assim uma fonte, né, um meio para a gente adquirir conhecimento e sabedoria. As pessoas buscam o conhecimento, mas ficam longe do conhecimento de Deus. Pois é, né? Havia um tempo em que para você obter conhecimento, né? Muitos anos atrás, né? Havia um tempo que para você adquirir conhecimento, você tinha que comprar uma enciclopédia, né? Um conjunto de enciclopédias e você usava isso como referência, né? Você tinha alguma dúvida, queria saber alguma coisa sobre qualquer coisa, né? Você consultava a enciclopédia, né? E algumas dessas enciclopédias tinham vários volumes, assim, coisa enorme, assim, de 10, 12, 20 livros, assim, enciclopédias diversas aí. Essa era a fonte de conhecimento. Hoje em dia, você quer saber alguma coisa, você se conecta a Google e pergunta, ou, mais recentemente, usa de inteligência artificial, que tem vários sites hoje que você faz uma pergunta e a resposta aparece ali em milissegundos, né? Mas, apesar de termos esse conhecimento à nossa disposição hoje, né? Nós que somos dessa geração privilegiada que consegue, através dessa tecnologia, saber qualquer coisa que a gente queira, apesar disso, o conhecimento físico, né? Uma coisa tão vasta que chega a um ponto que a gente se dá conta que não tem como saber tudo, né? É impossível você saber tudo. E o que nos anima, o que nos dá assim, esperança, mas se você tem conhecimento de Deus, você é um sábio. Se você reconhece a manifestação de Deus, você é um sábio. Se você lê e medita sobre as Escrituras, você adquire percepções e consegue essa sabedoria. Ele chegou para um Bahá'í, um Bahá'í que era pobre, né? E falou com ele assim, falou assim, como é que você ficou sabendo da fé Bahá'í, né? E você que é pobre, não estudou, né? Você ficou sabendo. Eu sou rico, estudei nas melhores escolas, né? E eu não fiquei sabendo. Aí falou, não, tá certo, eu sou uma pedra qualquer, sem valor, né? Que qualquer um que anda na rua pisa em cima. O senhor não, o senhor é um diamante de valor inestimável, que está enterrado muito fundo, por isso que demora mais para as pessoas descobrirem. A pedra está ali no chão, recebe o sol, recebe iluminação, enquanto que aquela pedra preciosa pode estar assim encerrada numa caixa, alguma coisa, mas não recebe a luz do sol, não recebe essa iluminação necessariamente. Eu adoro a história, adoro. Projeto agora de ensinar para as crianças ética e usamos histórias. Estamos usando as histórias do oeste de pessoas, é fácil de encontrar. Às vezes 1000 anos, 2000 anos, incríveis. E são histórias que educou a humanidade.
E nós não podemos esquecer essas histórias para nossas crianças e para nós. Porque sempre em nossas vidas tem uma história e podemos lembrar sobre essas coisas e ajuda de realmente conhecer mais. Só uma pequena colocação de um conhecimento que nos vem de, acho que 3.500 anos atrás, né? Onde Moisés, descendo da montanha em chamas, né, recebeu a tábua dos 10 mandamentos. Lá vem o conhecimento divino através desse manifestante. E veja bem que essas leis trazidas na tábua das 10 leis divinas para o povo judeu, praticamente hoje essas leis estão em todas as leis do universo, do mundo inteiro. Todos os países utilizam basicamente essas leis de Moisés nos seus projetos de justiça e as leis dos países, tendo como base praticamente as leis que foram divulgadas lá no início da humanidade, né? Claro, vieram outros manifestantes trazendo outras leis, mas que são todas conhecimento divino para a humanidade, né? E o ponto mais crucial, acredito eu, que seja o amor para ter o conhecimento. Porque Baha'u'lláh diz claramente em seus escritos: ama-me, a fim de que eu te possa amar. Se não me amas, de modo algum, meu amor pode te atingir. Então, o conhecimento verdadeiro começa com o amor, o nosso amor para com Deus. E fazendo isso, aí então ele temos a sua guia, né? Porque de modo algum meu amor pode te atingir. E encerra: saiba isso, ó servo. Então, o verdadeiro conhecimento, ele tem a base do amor, o amor do ser humano ao seu Criador. Então, mas adorei as histórias da Saina, né? Adorei as histórias muito pertinentes, né? As outras histórias que também foram colocadas aí do sujeito que era uma pessoa simples e ele tinha um conhecimento, assim, um conhecimento rápido, porque ele era uma pessoa simples, era como se fosse areia no deserto, e essa areia recebia o sol em primeiro lugar, e o sol demorava para iluminar aquela pérola que estava nas profundidades. Então, e um dos personagens mais conhecidos do folclore persa é um personagem chamado Mullah Nasreddin, né? Uhum. Ele faz parte do folclore persa, esse Mullah. É um personagem fictício, né? Mas muitas histórias são contadas com esse personagem e que frequentemente são histórias engraçadas, mas que têm um fundo de verdade. E tem muitas e muitas e muitas histórias na cultura persa sobre esse Mullah Nasreddin. Mas eu vou contar uma para vocês que eu achei. Eu vou ter que traduzir do inglês, tá? Então perdoem-me se a tradução está meio assim, aos trancos e barrancos. Mas diz assim, né, que esse Mullah Nasreddin, uma vez, foi convidado para dar um sermão. Tá? Porque você sabe que Mullah é um sacerdote, né? Um sacerdote. Então diz assim, que quando o Mullah Nasreddin chegou no púlpito, ele perguntou ao público: você sabe sobre o que eu vou falar? E a audiência respondeu: não. Então ele anunciou: bom, então eu não tenho desejo nenhum de falar com pessoas que nem sabem sobre o que eu vou falar. E foi embora.
Aí o público se sentiu meio constrangido, né? E chamou ele de volta no próximo dia. Dessa vez, quando ele fez a mesma pergunta, todo o povo respondeu sim. Então Nasruddin respondeu: bom, já que você já sabe o que eu vou falar, eu não vou perder o tempo de vocês. E foi embora. Agora, o público realmente ficou perplexo. Eles decidiram tentar mais uma vez. E aí convidaram o Mullah para falar na semana seguinte. Mais uma vez, ele fez a mesma pergunta. Você sabe sobre o que eu vou falar? Agora o público estava preparado. E metade deles disseram sim, e a outra metade disse não. Então, Nasruddin disse: bom, que aqueles que sabem sobre o que eu vou falar, digam para aquela outra metade que não sabe sobre o que eu vou falar. E foi embora. Depois dessa, nunca mais chamaram ele. É relacionar o conhecimento à sabedoria, fazer mais conexões aí para a gente entender melhor. O verdadeiro conhecimento é quando a gente bota em prática, que no caso que seria a sabedoria, né? Seria quando a gente coloca em prática o que você sabe da mente, né? Então, por exemplo, se a gente lê as escrituras, não é somente saber, não é somente a gente, é como também ela se torna uma sabedoria, ou vamos dizer, um verdadeiro conhecimento, a partir do momento em que você pratica ela. Não adianta saber que a melhora do mundo pode ser feita através de condutas puras e boas, louváveis e dignas, mas sim você botar em prática as ações puras e boas, de conduta louvável e digna para causar a melhora do mundo. A partir do momento que você trabalha nisso, ela se torna uma sabedoria de verdade. Uma delas que ele fala no livro dos Sete Vales, que ele diz assim: tema a Deus e Deus lhe dará conhecimento. Né? E outro está nas epístolas de Baha'u'lláh, quando ele diz assim, que ele está falando da essência das coisas. Né? E nessa epístola que ele escreve sobre a essência das coisas, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que a essência da sabedoria é o temor a Deus. Né? A essência da sabedoria é o temor a Deus. E isso dá o que pensar, né? A gente pensa, bom, né? Esse temor a Deus, né? Nos faz, acho que, parar, refletir sobre todas as coisas, o fim das coisas, o nosso fim, né? E a epístola inteira é maravilhosa, é uma epístola realmente maravilhosa, está justamente nas epístolas de Baha'u'lláh, mas o que chama a atenção, uma das partes dessa epístola que chama a atenção é justamente isso, né? É o papel que o temor a Deus tem, né? No nosso conhecimento, na nossa sabedoria. Então vai, Jack. Filho da luz, esquece-te de tudo, esquece-te de tudo, menos de mim. Esquece-te de tudo, menos de mim, e comunga com meu espírito. Essa é a essência do meu mandamento. Volva-te, pois, a isso. Essa é a essência do meu mandamento. Volva-te, pois, a isso. Muito legal, obrigado, Jack. Essa palavra oculta que você cantou é uma das mais curtas, mas é poderosíssima, hein? Esquece de tudo menos de mim e comunga com meu espírito.